Olá, sejam todos bem-vindos para esta apresentação. Sou Elivelton Pereira Lima, aluno do curso de especialização em língua francesa e suas literaturas na Universidade Federal da Paraíba. Hoje irei apresentar a vocês o meu trabalho intitulado Breve Análise das Notas de Tradutor na Tradução Francesa de Tupinilândia, de Samir Machado de Machado. Este trabalho ele é orientado pela professora Marta Pagana Dantas, que também é da Universidade Federal da Paraíba. Bom, primeiramente eu gostaria de começar falando sobre a tradução e o caráter ambíguo da palavra tradução. Quando nos referimos, segundo Vladimir Harler, a este termo, podemos nos referir tanto à atividade tradutora, ou seja, ao processo de traduzir algo, ou a um objeto que vai ser traduzido. Portanto, aí aparece a palavra tradução tanto em aspecto de atividade quanto aspecto de objeto. No âmbito dos estudos sobre a tradução como atividade, o teórico Genet ele diz que a tradução consiste em um processo de transformação de um hipotexto para um hipertexto. Isto é, podemos processar um texto de partida para um texto de chegada, realizando as devidas alterações para se alcançar tal objetivo. Com o avanço dos estudos sobre a tradução, vemos que essa transformação de língua A em língua B é um processo mais complexo e que exige uma competência tradutória. Por falta de tempo e para não haver fuga do tema, eu não irei me debruçar sobre esta competência, mas ressalto que os estudos mais recentes, como os de Hurtado e Albi, trabalham tal competência exigida durante o processo tradutório. Mas enfim, continuando. Temos que a tradução ela também engloba aspectos de sentido, que segundo Georges Mounan, no processo tradutório devemos levar em consideração a transmissão de sentido do texto A para o texto B. Essa transmissão de caracteres de sentido gera o que se chama de paradoxo da tradução, na qual o tradutor, que é a principal figura mediadora entre os textos A e B, não produz um discurso direto autoral, tendo em vista que ele fala a fala de outra pessoa. Em outras palavras, o tradutor ele pratica um discurso indireto, pois ele não fala por si, mas pelo discurso direto do autor da obra original. Exemplificando, um tradutor X traduz uma obra literária na língua A para a língua B sem falar por ele mesmo, não sendo o autor apenas um transformador da pessoa que produziu a obra na língua A. Apesar deste paradoxo, alguns teóricos defendem a ideia de que o tradutor pode sim interpretar o que está sendo traduzido. Como Petrilli disse, traduzir significa inevitavelmente interpretar. Isto é corroborado, por exemplo, pelos estudos de David Catan, o qual aplica os conceitos de texto e de contexto do antropólogo Hall. Segundo Catan, o texto é o que é dito ou transmitido, ao passo que o contexto é tudo aquilo subjacente ao texto. Portanto, desta forma, é necessário que o tradutor seja conhecedor do contexto da língua A para poder realizar o processo de tradução do texto A para a língua B. Esquematizando o que foi dito anteriormente, temos este pequeno esquema que mostra o processo de transformação de uma língua-fonte, no caso a língua A, para uma língua-alvo, aqui a língua B. Levando-se em consideração os contextos que tais línguas estão submetidas, além disso, vemos que o tradutor ocupa local de destaque nessa mediação. Entretanto, ele não é o único agente mediador. Podemos encontrar outros mediadores do processo tradutório que também são importantes, como os agentes de tradução e as casas de edição. Sabendo de tudo isso, nos resta saber qual a melhor estratégia a ser utilizada. Portanto, o tradutor se pergunta: como saber qual a melhor estratégia que devo utilizar para a tradução? Segundo o teórico Reis, isso vai depender da função e do tipo de texto a ser traduzido. Por exemplo, os textos informativos, que são aqueles com função descritiva predominante, eles vão focar no conteúdo informativo. Já os textos expressivos, eles focam na forma, e os incitativos, que apresentam predominância de função persuasiva, eles focam em ambos os foco e forma, ok? Tomando profundidade no assunto deste trabalho, chegamos ao sujeito principal dele, que são as notas, precisamente as de tradutor. Segundo o teórico Genet, as notas, em sentido geral, são paratextos com função metalinguística e que são destinadas ao leitor. Isto significa dizer que elas são textos acessórios ao texto principal e que servem para explicar ou definir, por exemplo, uma palavra, uma expressão, etc.
Ressalto que, apesar desta característica de assessorar o texto principal, a nota ela apresenta uma função muito estreita com o texto, ok? Em relação à história das notas, trago aqui a vocês um breve histórico, onde eu mostro que a nota ela sofreu evolução, a saber, a primeira referência ao termo nota vem de 1636. Antes disso, as notas eram chamadas de glosa. Já em relação ao local no texto, ao tamanho e ao formato, as notas elas foram sofrendo modificações com o passar do tempo. Por exemplo, na Idade Média, o texto ele era central e era rodeado por notas. Já no século XVI, os textos das notas eram mais curtos e anexados ao texto principal. E foi somente no século XVIII que ela surgiu com a aparência de pé, que é a que nós conhecemos hoje em dia, no pé da página, sendo então chamadas de nota de rodapé. Atualmente, as notas podem vir em diferentes locais no texto, como é o caso desta edição que trabalharemos aqui neste trabalho, na qual as notas elas estão dispostas no fim do romance. Apesar das vantagens, como os efeitos pontuais de explicação ou definição de uma palavra, a redução da linearidade do texto, o que para muitos pode soar enfadonho, as notas elas apresentam também desvantagens, como é o caso da digressão, ou seja, um distanciamento do leitor ao texto principal. E eu mostro para vocês que aqui nós temos três principais tipos de notas: as notas do autor, as notas da editora e as notas do tradutor, que é o objeto de estudo deste trabalho. O último tópico, as notas de tradutor. Em relação aos objetivos deste trabalho, temos como objetivo geral analisar de forma não exaustiva as notas de tradutor presentes na tradução francesa de Tupinilândia, de Samir Machado de Machado. Especificamente, buscou-se compreender a razão pela qual o tradutor usou tais notas e procurou-se encontrar padrões estratégicos para a elaboração destas notas. Para este trabalho foram feitas pesquisas qualitativas sobre o tema do trabalho, como a tradução, notas do tradutor em plataformas de busca de artigos científicos. Ademais, usou-se as versões portuguesa e francesa do romance. A versão original foi publicada em 2018 pela editora Todavia. Já a versão traduzida saiu em 2020 pela editora Metayer, tendo como tradutor Hubert Zenas. O livro traduzido ele possui 56 notas do tradutor, mas para este trabalho aqui a gente não vai analisar todas, nós vamos analisar somente 11 notas do tradutor que foram subdivididas em 3 grupos. O grupo 1, notas do tradutor sobre livro ou escritor brasileiro. O grupo 2, notas do tradutor sobre música, compositor ou cantor brasileiro. O grupo 3, notas de tradutor sobre itens específico-culturais. No primeiro grupo, e na primeira nota de tradutor analisada, notamos que o tradutor ele modifica a referência direta a Ziraldo presente na versão original. No romance traduzido, ele troca o nome do autor no corpo do texto pela tradução de A Turma do Pererê, que é uma série de quadrinhos para crianças criada por Ziraldo. Entretanto, na nota do tradutor ele fala quem é o autor, ou seja, ele faz uma troca do autor pela obra, mas de toda forma teve de explicar da mesma forma quem era o autor. Desse fato podemos levantar a questão sobre até que ponto o tradutor ele deve ficar preso nas palavras do autor da versão original. Aqui claramente vemos que o tradutor ele não usou um autor ou obra correspondente na França. Ele apenas fez a tradução para A Turma do Pererê, que é a história em quadrinho na qual Galileu faz parte. Ademais, o tradutor ele não explica quem é Ziraldo, cabendo ao leitor francófono esta tarefa de pesquisar caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre Ziraldo. Nesta segunda nota do grupo 1, a estratégia é um pouco diferente da primeira. O autor ele não modifica a obra por autor ou vice-versa, fazendo apenas a tradução de Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Neste sentido, ele emprega o que chamamos de domesticação, que é o processo no qual ele traduz as palavras para o francês. Podemos dizer que, neste sentido, encontramos um exemplo claro da definição mais básica do processo tradutório, que é a transposição de palavras de uma língua de partida para outra língua, a língua de chegada, por meio de palavras correspondentes. Nesta nota, também é interessante notar que o tradutor faz referência apenas ao personagem de Dona Benta, que inclusive ele mantém um nome igual ao da versão original. O mesmo não ocorre, por exemplo, com o Túnel do Terror, que é chamado de Caverna da Cuca, outro personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em francês, temos Caverna du Croque-Mitaine. Este túnel ele faz referência a personagens do imaginário popular francês, no qual a gente conta histórias para crianças a fim que elas obedeçam aos adultos. A Cuca, ela não recebeu nenhuma explicação que fazia parte do Sítio do Pica-Pau Amarelo, apenas Dona Benta. Aqui o autor também faz uso do processo de domesticação, no qual ele encontra um equivalente para o leitor francês, ou seja, ele transfere o contexto do Sítio do Pica-Pau Amarelo para o contexto do Croque-Mitaine na França. Em relação ao grupo 2, que são as notas referentes à música, compositor ou cantor, temos um processo inverso ao mostrado anteriormente, que é o processo da estrangeirização, ou seja, aqui o tradutor ele deixa partes do texto traduzido na língua de origem. Às vezes isso ocorre por não haver correspondente direto na língua-alvo, mas neste caso acreditamos que tenha sido pela relevância musical na França de João Gilberto e de Chico Buarque. Sendo assim, o autor apenas faz referência às músicas e a quem as canta. Com esta escolha, ele coloca o público leitor em contato direto com as músicas brasileiras. Na segunda nota, vemos que o tradutor faz uma pequena alteração no pronome. No romance original, o autor utiliza o pronome com a terminação TE, este. Na obra traduzida, o tradutor coloca a terminação SE, esse. O tradutor frisa que esse pedaço faz referência ao título da música e, ao colocar o pronome com S, ele faz referência ao verso famoso da música Que País é Este? Nesta nota, o tradutor não apresenta maiores detalhes sobre o grupo Legião Urbana. O mesmo ocorreu com as músicas. Nestas notas do grupo 3, trabalharemos os itens específico-culturais, que são, segundo a Excelar, itens pertencentes a uma cultura de um determinado povo. E esta especificidade ela pode gerar problemas durante o processo tradutório. Por isso que é interessante notar qual foi a forma escolhida pelo tradutor para representar isto no romance traduzido. Aqui em Tupinilândia, Tezenas ele optou pela estrangeirização novamente, ou seja, ele deixa as palavras em português para depois explicá-las por meio das suas notas. X, coração e mamulengos, por exemplo, são termos culturais brasileiros e que por isso ele optou por deixar em português. É interessante falar que mamulengos são os bonecos de fantoche presentes no teatro de bonecos do Brasil. Ele difere das marionetes, que são bonecos movimentados com cordas com o manuseio das mãos. No texto original, o termo mamulengo ele aparece 2 vezes. Entretanto, na primeira vez em que aparece, o tradutor ele chama os mamulengos de marionetes, não fazendo nenhuma nota em relação a este termo. A nota ela só aparece na segunda ocasião que o termo mamulengo ele aparece, que aqui no caso é a nota 43. E para finalizar, vimos que a tradução é um processo bastante complexo que necessita de uma competência tradutora para exercer tal atividade. Em relação às notas, vimos que estes pequenos textos acessórios podem auxiliar o leitor na compreensão de uma obra literária, principalmente se ela for traduzida e a partir de contexto sociocultural diferente do nosso. Em relação às estratégias utilizadas na confecção das notas de tradutor, podemos ver que elas seguem a mesma linha de análise de um texto traduzido, mas sendo esta análise em tamanho reduzido, tendo em vista que as notas possuem um caráter menor em relação ao texto. Estas notas elas buscam explicar ao leitor o que significa o que foi notificado pelo tradutor no texto principal. Aqui estão as referências e muito obrigado pela atenção de todos.